Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a nossa dica é especial para professores e a gente vai conversar um pouquinho sobre como trabalhar a expressão facial em nossos alunos adultos e crianças. Bora lá! Bom, eu vou ficar com a minha colinha para não esquecer de nada, tá? Mas assim, acho que talvez, né, para professora eu nem precise explicar muito, mas é fundamental uma bailarina, um bailarino ter desenvolvido ali a expressão facial e gestos, né? Isso para o balé é importantíssimo, porque é a maneira como a gente tem para se comunicar sem falar, né? Então a gente tem que ter isso muito claro e muitas vezes a gente acaba como professor mesmo pecando nisso, porque a gente vai lá e trabalha a técnica da bailarina, do bailarino, trabalha a flexibilidade, trabalha o fortalecimento, eu pelo menos trabalho muito o mindset e pouco se faz pela expressão facial do aluno, né? E o aluno não tem o dever de saber, não é todo aluno que faz balé que frequenta aulas de teatro e tal. E na aula de teatro o foco não é, né, a não ser que seja um teatro voltado para dança, não é só expressões sem fala, né? Então é muito mais fácil a gente falar bom dia do que a gente fazer. Sim, então a gente precisa ter essa clareza como professor, porque exigir do aluno as caras e bocas, a gente exige, né? Eu tô falando por mim mesma, né? Não, nessa hora você tá com medo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí eu paro para pensar e falo assim, gente, mas ela nem sabe como é fazer isso, né? Então, estou falando de mim mesma, tá? Eu fazia alguns trabalhos ali com o meu grupo, né? Principalmente quando as bailarinas estão entrando no grupo. Aí você cria algumas dinâmicas de expressão e tal. Então, eu trouxe aqui para você hoje como é que eu fazia esse trabalho. Não sou formada em teatro, tá? Mas eu vou trazer aqui para você realmente a minha experiência de sala de aula, como é que eu trabalhava com adultos para desenvolver a expressão facial dos meus alunos e como é que eu trabalhava com criança. Mas, principalmente, como é que eu trabalhei em mim para eu desenvolver a minha expressão facial, porque eu era uma criança mais atiradinha assim, sabe? Mas eu não sabia, chegou um momento da minha vida que eu saí, comecei balé, né, com 11 anos e tal, e aí quando eu cheguei ali com os meus 14 anos, foi quando eu comecei a ter papel principal. Então eu tinha alguns papéis de destaque, pela graciosidade nata que eu tinha, mas na hora que eu fui para o papel principal, eu fui fazer Clara, né, Clara de Quebra-Nozes. E aí eu precisava colocar as caras e bocas e eu não sabia, eu sabia fazer as caras, mas eu não sabia se eu estava fazendo as caras. Percebe? Né? Eu posso olhar para você e falar, agora eu estou sorrindo. Isso é fácil, né? Mas agora eu estou em dúvida. Eu não sei se estou fazendo dúvida ou não, né? Era isso que acontecia. Agora eu vou fazer uma dúvida, tá? Entende? Então, esse estudo, né, da nossa expressão é fundamental o bailarino realmente desenvolver ali e é um trabalho que a gente como professor consegue guiar, né? A gente consegue, como que a palavra não é nem ensinar, é ser facilitador, né? Aquela pessoa que guia ali para o aluno conseguir encontrar o caminho dele nesse sentido. Mas a gente tem a função ali de estimular que o aluno se estude nesse sentido. Então é isso que eu vim fazer aqui hoje. Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa pensar, né, quando a gente vai falar sobre técnicas de expressão facial e tal, e eu sei que tem bailarinas assistindo aí, mas assim, como a dica é para professor, eu vou direcionar totalmente para professor, mas você vai conseguir captar as coisas, ok? Então vamos lá. Mas vou falar sobre, vou começar a desenvolver um trabalho ali com os meus alunos, com o meu grupo, com a minha turma, para desenvolver a expressão facial. Volta e escuta. Para desenvolver a expressão facial. Então, se eu vou desenvolver a expressão facial, eu vou trabalhar com a face.
esse é o primeiro ponto. E aí a gente como professor, se eu vou trabalhar com as pernas, né? Se eu vou dar uma aula que eu vou trabalhar com as pernas, uma aula de balé, por exemplo, eu vou preparar essas pernas. Sim, então eu dou a barra focando exercícios nas pernas, porque no centro eu vou trabalhar as pernas. Sim? Ah, no contemporâneo eu vou trabalhar, vai ter bastante coisa de movimentação de chão, sei lá, vou trabalhar bastante tronco e nananã. Enfim, a gente como professor vai guiando. Então, quando eu falo em face, eu preciso ter a clareza de que eu preciso preparar essa face. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com o meu aluno é ensiná-lo um aquecimento da musculatura facial. Por quê? Para a musculatura estar responsiva, para ela estar respondendo. Então, pode ver, quando a gente acorda de manhã, né? Você vai lá, você dormiu a noite inteira, lá deu 8 horas de sono. Você acorda, é mais difícil se expressar de manhã. Porque a musculatura ainda está relaxada, ela ainda está dormindo mesmo, né? Então, conforme vai passando o dia, aí a gente vai ficando mais expressiva, aí parece que a gente está mais acordado, né? Então, é esse processo que eu preciso fazer com o meu aluno, principalmente porque eu estou começando um trabalho ali com ele. Então, eu preciso mostrar para ele como é um aquecimento facial. Então, olha, hoje a gente vai trabalhar na nossa aula expressões faciais. Então, eu dei, por exemplo, no balé, dei uma aula inteira de balé, os 10 minutos finais. A programação desse mês é todos os 10 minutos finais da aula a gente trabalhar a expressão facial. Então, para a gente trabalhar a expressão facial, a gente vai fazer primeiro um aquecimento. Então, vamos lá. O aquecimento é praticamente caretas sem intenção de caretas. A gente vai falar sobre caretas, mas o que é? É eu virar e fazer, por exemplo, para eu... o que eu uso na expressão facial? Eu uso sorriso, né? Então, eu uso boca, sim. Eu uso nariz. Eu uso essa musculatura do nariz. Eu uso sobrancelha, muita sobrancelha. Então, eu preciso pensar nesses movimentos que acontecem em região dos olhos, nariz e boca. E aí eu preciso trabalhar isso como uma forma de aquecimento. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer caretas mesmo. Então, eu posso fazer. Eu estou alongando. Sim? Então, fazer um bico e girar a boca de um lado para o outro, eu alongo. Então, eu vou fazer um bico e girar e ficar um pouquinho. Vou para o outro lado. Sim? E aí eu vou fazendo isso. Então, aí a gente vai fazer uma brincadeira para a gente aquecer. Então, a gente vai fazer careta. Bico. Agora, bico para um lado, bico para o outro. Fecha o olho. Abre bem grande. Cara de nojo. Eu vou brincando com essas coisinhas já. Cara de nojo. Daí, então, eu já vou categorizando algumas coisas ali para ativar isso. Sim? Esse é um ponto. Aí, a gente vai perceber, quando a gente faz esse aquecimento, a gente já percebe alguns alunos que têm muita dificuldade em executar o movimento, né? Então, por exemplo, faz uma cara de nojo. E aí a gente vai ver que tem aluno que tem dificuldade, de repente, de puxar essa franzida para o nariz, ou de fechar a sobrancelha. A gente vai ver essa dificuldade. Essa dificuldade pode acontecer por duas coisas. Ou por falta de coordenação, então eu vou diferenciar o aluno que tem a falta de coordenação facial do aluno que tem a falta da musculatura ativa. Sim? Se for falta de coordenação, ok, a gente vai trabalhar ali. Se for falta de musculatura ativa, eu vou ter que dar uma atençãozinha para esse aluno. E aí eu vou fazer exercícios de fortalecimento. A gente pode ir em duas mãos para descobrir isso. Eu posso estimular a coordenação e ver realmente qual aluno que não responde a esse estímulo, como eu posso estimular o fortalecimento dando exercícios e ver qual aluno que não responde aos exercícios. Eu prefiro sempre a opção 2. Então, depois do aquecimento, a gente vai fazer um fortalecimentozinho. Então, vamos lá, vamos fortalecer o músculo em volta da sobrancelha. Coloca 2 dedinhos e agora empurra esse dedo para cima,
segura a mão, segura com a mão a sobrancelha, empurra a sobrancelha para cima. E aí eu tento empurrar o meu dedo. E aí o meu dedo vai fazer uma forcinha contrária para segurar para baixo e eu vou fazer essa briga. Sim? Isso aqui faz eu ganhar força nessa musculatura responsável em subir a sobrancelha. Tá? E aí eu posso fazer várias coisas. Faz um bico bem forte. Mais forte. E aí eu vou fazendo isso. Nunca achei que eu fosse virar para a câmera e fazer careta, mas vamos lá. Tudo bem? Deu para entender? Ok. Depois disso, eu vou começar a desenvolver no aluno o reconhecimento das expressões. Então, ó, só para você ter uma ideia, eu falei que quando eu era criança eu era muito atentadinha, então eu era bem expressiva. Apesar de ser tímida, eu era bem expressiva, porque eu era expressiva com a minha família, com quem eu tinha próximo, com quem eu não tinha, eu era bem bicho do mato. Mas beleza. E aí, o que eu tinha? Então, eu tinha essa noção da musculatura, eu tinha coordenação, eu tinha isso, mas eu não sabia reconhecer a expressão. Então, eu não sabia, sem olhar, se eu estava com uma cara de assustada, ou uma cara disso, uma cara daquilo. Saber se eu estava com uma cara de feliz ou de triste, isso eu sabia, porque isso é natural nosso, né? A gente vai desenvolvendo com a vida. Mas as outras expressões eu não sabia. E pode ser que você tenha aluno assim que não saiba. E aí, o que você vai trabalhar com ele? Primeiro, você vai trabalhar a observação. O que é isso? Vamos assistir agora um vídeo... Vamos lá, vamos assistir um Lago do Cisne, certo? Pensando em balé. Então, lá no lago tem dois papéis principais, que é a Odile e que é a Odete. Qual é a expressão da Odile? O que ela transmite para você? Parece que ela é má, né? Odile Cisne Negro, sim? Parece que ela é má, não sei o quê. Qual a expressão da Odete? Parece que ela está sofrendo, parece que ela é injustiçada e tá. Então, a gente vai começar a estimular os alunos a fazer essa observação. E isso vai desde o adulto até a criança. Tá? Porque a criança, pode ser que lá no lago ela consiga, dependendo da idade, o ideal de trabalhar isso com criança, tá? Deixa eu pôr aqui. Indicado para adulto e criança a partir de 6 a 7 anos. Tá? Criança menos do que isso, ela não volta mais na aula. Dependendo da proposta que você fizer. Mas enfim, qual é a brincadeira? É eu observar realmente, então, pega o desenho, pensando na criança, eu vou pegar lá o desenho da Chapeuzinho Vermelho, vou pegar o desenho da atualidade ali para ela e vou ver qual é a carinha que ela vê, que ela identifica. Posso fazer isso por vídeo, posso fazer isso por foto, posso ir lá e pesquisar fotos na internet de princesa, no balé a princesa Florine. Aí mostra a foto de uma princesa, né, lá, enfim. E aí eu vou observando. Esse é o primeiro ponto para a gente reconhecer a expressão. O segundo ponto é a gente reproduzir. Ou seja, eu vou pegar uma foto da bruxa dos 7 anões, sim? E aí eu vou olhar essa foto e eu vou para frente do espelho e eu vou reproduzir isso. Sim, eu vou virar para frente do espelho, olhei a foto. Sim, e aí eu vou tentando reproduzir isso. Vai ficar lindo esse vídeo, gente. Mas bora lá. Tudo bem? Então, aqui não adianta eu querer buscar o reconhecimento que o meu aluno reconheça as expressões se ele não observar as expressões de outras pessoas e não tentar reproduzir. E aí observar, ele precisa observar identificando o que é que está acontecendo, né? Então ele tem que observar, olhar e falar assim, não, essa daí tá com uma cara de que ela é bruxa.
Essa tá com a cara de que ela é princesa. Essa tá com a cara de que ela vai matar alguém. Essa tá com cara de que ela salvou alguém, enfim. Sim? E aí eu vou observando e aí eu vou tentando reproduzir isso. Beleza? Falei. Ok. Então, assim, quando eu vou trabalhar com um aluno, eu preciso, primeiro, aquecer a musculatura facial. Segundo, diferenciar, né? Diferenciar ali qual aluno precisa trabalhar mais coordenação e qual precisa trabalhar mais fortalecimento. Eu prefiro sempre propor exercícios de fortalecimento, porque aí com o tempo, então 2, 3, 4 sessões de fortalecimento facial, um aluno normal que não tem nenhum déficit, ele não apresentar melhora, é muito provável que é por conta da coordenação. E aí eu já vou estar entrando nessa coordenação na hora que eu começo a fazer isso. Na hora que ele começa a observar e tentar reproduzir, observar e tentar reproduzir. E aí é importante que, se for adulto, dar uma noção geral para esse aluno sobre isso. E aí você pode encaminhar esse vídeo para os seus alunos, enfim, se for adulto. E aí esse adulto precisa fazer o quê? Ele precisa estar atento às coisas que acontecem no dia a dia. Então, sei lá, cheguei no trabalho e olhei para a cara do meu chefe. Ele tá com cara de quê? Sim, e aí quando eu vejo, quando a gente faz essa observação, principalmente no adulto, basicamente é cara do quê? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Ele tá com cara de bravo. Bravo. Tá. Beleza, cara de bravo. Eu não vou, a gente, né, no nosso dia a dia, a gente fica tentando identificar por que a pessoa tá brava, por que ela tá feliz, por que ela tá isso, por que ela tá aquilo. Quando a gente está trabalhando isso aqui, eu preciso tentar identificar o que na cara, no rosto, na face dele, faz ele me parecer bravo. Qual é o sinal? Por exemplo, eu vou ficar brava agora. Peraí, eu vou ficar brava, ou eu fico brava de verdade, ou é difícil, peraí. Não fiquei brava. Peraí. E aí, o que na minha cara mostra que eu tô brava? Uma cara fechada? Sobrancelha? Boca apertada? Sim? Percebe? O rosto puxa tudo pra dentro, concentrando a energia de explodir e dar um murro na cara de alguém? Sim, é essa a questão. Então, quando eu identifico isso, então o que? É a sobrancelha, é a boca, né? O olho mais, por exemplo, uma cara assustada, vai ter um olho mais arregalado, né? Uma cara de assustada, o olho aumenta, sim? Eu consigo subir a sobrancelha sem aumentar o olho. Isso me dá uma cara de indiferença, talvez. Agora, se eu aumento o olho, me dá uma cara de assustada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou identificar isso aqui, quando eu observo, eu identifico essas coisas no outro. E aí é muito divertido. É muito divertido. E eu vou ensinar isso para o adulto, certo? Para a criança, para o adulto fazer no dia a dia dele. Para a criança, eu não vou fazer isso, porque senão essa criança vai chegar na escola e ficar olhando para a professora e não responder para tentar encontrar. Entende? Não faça isso. Então, dependendo da idade, a criança tem que ter um mínimo de senso se ela pode encarar ou não uma pessoa, né? O adulto tem, então ele consegue observar sem ficar fixando tanto o olhar. Então, para eu trabalhar isso aqui com a criança, eu trabalho com foto. Eu pego lá uma foto super expressiva e trabalho com a criança isso, tá? Mas com o adulto eu posso trabalhar na vida diária dele, porque isso é fantástico. Depois que eu fiz isso, que eu fiquei craque, que eu bato o olho lá no meu marido e eu já sei qual é a cara que ele tá, o que ele tá ativando que indica o quê? Eu não vou buscar o porquê, eu só vou buscar qual é a cara e o que ele tá ativando, tá? Aí eu vou começar a reproduzir isso. Eu vou para a frente do espelho, isso aqui é um trabalho individual,
tá? Eu posso ensinar o meu aluno a fazer isso em sala, eu posso levar uma foto e a gente faz isso em sala, eu vou mostrar várias dinâmicas aqui para você como a gente pode fazer isso em sala, mas o que eu tô falando aqui agora é individual. Posso ensinar isso para que ele faça isso sozinho. Então, ele identificou essas coisas e aí ele vai para frente de um espelho e vai se olhar lá e vai ver qual é a carinha que ele está lá na frente do espelho. Sim? E aí ele vai falar, não, bravo, ele fazia assim com a sobrancelha, ele fechava mais a sobrancelha, ele apertava bem a boca. E aí ele vai conseguindo se reconhecer conforme ele vai reproduzindo tudo que ele observou. Sim? Ok, então agora eu vou mostrar algumas dinâmicas para você. Bora lá. Primeira dinâmica que eu vou mostrar... Gente, adorei esse quadro assim, porque aí eu não fico preocupada com o papel. Beleza. Bom, primeira dinâmica que a gente vai ver agora. É a dinâmica... O que são dinâmicas, tá? Dinâmicas são os exercícios que você vai fazer com seus alunos ali na aula, que você vai propor para ele, tá? Eu não chamo de exercício porque senão confunde a minha cabeça e a dos alunos, mas enfim. Você pode chamar de dinâmica, tá? Então é um momento mais relax da aula, mas que a gente está trabalhando algo útil. Então eu tenho lá a minha primeira dinâmica, que são a brincadeira de caretas. Caretas. O que eu vou estar fazendo nessa brincadeira de caretas? Ativando a musculatura. Quando a gente faz careta, a gente usa... Pode ver. Se você não estiver num lugar que tem muita gente, faz uma careta agora, mas uma careta bem feia. Bem feia, bem feia e fica. Faz a careta e fica. E aí começa a observar. Vai lá, faz a careta. Faz a careta e fica. E aí você começa a observar a intensidade de contração que você está fazendo no rosto para fazer essa careta. Sim, é muita intensidade. Quando a gente faz careta, a gente coloca muita intensidade, porque careta é um negócio que a gente brincava quando era criança, né? E a gente não tinha muito controle ali do que estava fazendo, enfim. Careta ficou um negócio que a gente põe muita intensidade no movimento. Não é uma caretinha, é uma careta. E aí a gente coloca muita intensidade. Quando a gente coloca muita intensidade, a gente ativa a musculatura. Olha que tudo, sim? Então a ideia é brincar de caretas. Então, ó, a gente vai começar a nossa dinâmica, vamos lá, em roda, vai passando de um para o outro. Então, a Mari... Ai, Jesus. A Mari vai virar para a coleguinha do lado e vai fazer uma careta. A coleguinha do lado vai virar e vai fazer outra careta. E aí a gente vai. E aí a do lado vira e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. Agora todo mundo, um olhando pro outro e fazendo careta. Careta mais feia, mais feia, mais feia, mais feia, mais feia. Aê, relaxa, nananã. Aqueceu. Sim? Ativei a musculatura, todo mundo deu risada. Dar risada também ativa a musculatura. Sim? Beleza. Então a primeira dinâmica que eu faço na aula é a das caretas. Depois eu vou para a segunda dinâmica, que aí você vai ter que... Então, essa daqui é o nosso aquecimento, tá? Aquecimento ou ativação da musculatura. Agora, as demais, você vai ter que ir testando e vendo qual que vai tendo mais resultado. Depende do tipo de aluno que está ali na sala com você e tudo mais. Então, você vai ter que ir testando isso. A primeira que eu gosto bastante... Deixa eu ver se é essa mesmo. Ah, sim. Essa aqui, ó. Sentimentos extremos. Por quê? É muito fácil de trabalhar. Então, quando é iniciante, eu começo trabalhando com dinâmicas que explorem os sentimentos extremos. Ou seja, o que é sentimento extremo? Feliz ou triste. Percebe? Não tem um meio termo. Ou a pessoa está feliz ou ela está triste. E triste é diferente de chorar. Sim? Chorar é um sintoma do sentimento que ela está tendo. Tá? E aí precisa diferenciar isso para o seu aluno.
Mas beleza, ok, não, então o meu aluno ou vai fazer uma cara de feliz ou ele vai fazer uma cara de triste. Ou ele vai fazer uma cara de bom ou ele vai fazer uma cara de ruim. Nossa, comida boa, ai, comida ruim. Sim, posso fazer uma cara de princesa ou posso fazer uma cara de bruxa. Percebe? Não é a mãe da princesa. Então tem que ser caras extremas, ok? Expressões extremas. Deixa eu ver se eu escrever. Ah, uma outra interessante também é algo que seja leve de levar isso para adulto, tá? Ou algo que seja dolorido. Quando você se sente leve ou quando você se sente dolorida, com dor mesmo e tá? Então são sensações que a gente consegue explorar ali também. Como é que eu vou trabalhar isso? Por exemplo, um adulto, numa turma adulta, eu posso fazer uns papeizinhos, né? Então eu faço um papelzinho de feliz, um outro papelzinho de triste. E vou fazendo vários papeizinhos, coloco num copinho e cada um sorteia e cada um vai trabalhar essa expressão sozinho lá na frente do espelho. Depois, então tem 5 minutos, não é muito tempo, né? 1 minuto, vai lá, todo mundo tira um papelzinho, aí você tem 1 minuto na frente do espelho para testar a sua expressão e aí a gente vai sentar em roda e aí sentamos em roda e aí vai o primeiro mostrar a expressão e todo mundo vai ter que tentar adivinhar. Aí vem a pegada, porque adulto não curte muito fazer essas coisas, tá? Porque tem vergonhinha, né? E aí o que acontece? Você vai colocar a regra. Se você tá fazendo a dinâmica ali de mostrar a expressão e ninguém adivinhar qual é a sua cara, do tipo, eu tirei um papel aqui, gente, mas assim, a expressão, não sei fazer, não sei fazer, é assim. Ai, tá triste, tá feliz, tá dolorido, tá leve. Ou seja, ninguém conseguiu adivinhar porque a pessoa não fez cara de nada. E aí, o que está acontecendo? Ou ela realmente está com dificuldade de se expressar, e aí você precisa voltar lá naquilo que a gente falou de trabalhar fortalecimento e coordenação da ativação dessa musculatura. Então, ela precisa observar mais e ela precisa testar mais, né? Praticar mais sozinha. Esse é um ponto. Ou outro ponto, ela não vê a importância disso, então você precisa explicar, porque senão vai ficar difícil, né? Ou outro ponto, ela é tão tímida que ela está tentando se esquivar. Sabe? Tipo, não, eu entendo que é importante, eu até tenho um pouquinho, mas não quero fazer não, tenho vergonha. Aí, se o caso for esse, aí é divertido, porque aí vem a regrinha. Então, se ninguém adivinhar a sua expressão, você vai tirar outro papelzinho e vai fazer outra expressão. Aí, quem estava tentando se esquivar, dá o melhor de si na primeira rodada. Sim? Beleza. Ok, essa é uma ótima maneira da gente trabalhar com adulto. Para adulto que eu falo, tá ali a partir de 14 anos já dá pra gente trabalhar assim, tá? Que elas entendem o que é que a gente tá querendo, o que é que a gente tá querendo trabalhar e papapá. Mas antes disso, pelo menos aqui na minha realidade é mais difícil. E para eu trabalhar com crianças isso, eu vou fazer praticamente a mesma abordagem, só que eu vou usar desenhos. Então eu posso, por exemplo, pegar uma carinha feliz, imprime lá na internet, coloridinho, bonitinho, e faço tipo uma cartinha ou tipo um negocinho redondo com EVA, cola a carinha. Sim? E aí eu faço como se fosse um jogo de memória, só que não tem par igual, ok? É tudo par diferente. Aí uma outra é uma carinha triste, aí uma outra é uma carinha de bom, uma outra é uma carinha de ruim, enfim. Fazendo isso, ela já vai conseguir trabalhar essa coisa da observação, vai conseguir trabalhar a questão de praticar mesmo e de diferenciar os sentimentos extremos e conseguir colocar em prática.
E aí, cada um tira uma carinha e faz a carinha, imita a carinha, sim? Mas eu trabalho nessas cartas somente os sentimentos extremos, porque se eu venho tanto na carta quanto nessa primeira dinâmica, porque se eu venho aqui no meio e coloco magoado, mágoa, sim? Se eu coloco mágoa ali no meio, feliz, triste e mágoa. Entende? Então a gente precisa primeiro desenvolver isso para depois eu ir para essa abordagem aqui. Certo? Ok. Vou passar agora uma outra. Vamos lá, que esse negócio tá ficando longo. Não era para ser tão longo assim, mas vamos lá. Uma outra dinâmica que eu gosto bastante, você pode trabalhar de várias maneiras ela, mas é usar a brincadeira de espelho, e aí você vai precisar de 2 pessoas, tá? Então a gente faz essa brincadeira normalmente em par. O que é isso? Eu posso fazer sorteio do papelzinho, como eu posso fazer, cada um inventa uma expressão, tá? Então eu posso pôr lá na parede lá uma lista de expressões e cada um vai escolher a sua, ou eu posso fazer um papelzinho e cada um pega um papelzinho e tem a sua expressão. Vai sentar em dupla, uma de frente para a outra, e você vai imitar a minha expressão, e aí você, depois que imitou, você vai falar, a cara era tal. E eu vou imitar a sua expressão, e depois que eu imitei, eu vou falar a cara era tal. Então aí, por exemplo, tiramos, vamos lá. Então você imita a minha expressão. Show! E aí você vai falar, você tá feliz. Feliz. Agora eu vou imitar a sua. Cara da câmera é uma coisa bem assim, ó. A cara da câmera. E aí eu vou falar, você tá me observando, sim, tá? Então é mais ou menos isso. Combinado? Bom, beleza. Assim fica divertida a aula. Eu consigo trabalhar assim com adulto e com criança, não toma muito tempo. E o que é legal do espelho? Eu começo a observar, eu trabalho muito a observação. Lembra que a gente ficou lá naquela base de trabalhar a observação? Aqui eu trabalho muito a observação no outro, porque eu quero copiar. E eu trabalho a observação do outro no mesmo ambiente que eu tô, ou seja, uma outra bailarina, um outro bailarino. E aí eu posso utilizar de ferramentas que ele consegue colocar ali, tipo uma sobrancelha, uma boca mais torta, um olho mais aberto, outro mais fechado. Eu consigo brincar com isso, observar isso e brincar com isso e trazer isso para mim também. Sim? Aí você pode, né, as adolescentes vão querer fazer par das amiguinhas. Você pode deixar uma rodada, na segunda rodada você já pega uma pessoa que é super expressiva com uma pessoa que é pouco expressiva, tá? Porque aí você vai ajudar essa pouco expressiva a ter um embasamento ali. E você vai ajudar a muito expressiva a ter que se virar para adivinhar qual que é a expressão da outra. Sim, é uma brincadeira bem legal também, uma dinâmica legal. Depois, a gente vai avançando nesse processo, então eu não vou fazer tudo isso no mesmo dia, né? Cada dia eu vou fazer uma coisa diferente e vou avançando. Vai chegar um momento que você vai ver que aquelas sentimentos extremos que a gente estava trabalhando tá super fácil, a turma toda tá dominando. Aí vai ser a hora de eu entrar na mágoa. Sim, naqueles que está nos sentimentos, nas coisas que estão acontecendo entre os extremos, porque é isso que fica difícil de expressar. E aí é a hora que a gente vai começar a fazer uma dinâmica de falar sem falar. Adoro isso. Tô falando sem falar, tá? É do tipo, então. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa pra gente fazer isso, vamos lá. A primeira coisa é você precisa pensar no que você vai falar. Então agora, ó,
Faça a dinâmica aí para você entender, porque para você explicar isso aqui para um aluno é tenso. Então você precisa entender para você saber quais os comandos que você vai dar para o seu aluno. Lembrando que você é um facilitador nesse processo. A gente não ensina, faz a cara assim, faz a cara assado. Não, a pessoa tem que encontrar a própria expressão. Sim? Senão fica falso. Por isso que aqueles espetáculos que a gente vai, tá todo mundo sorrindo. Ai, tá todo mundo sorrindo, mas não é bonito. É bonito quando a gente vê um sorriso de verdade. Um sorriso de verdade numa apresentação, ele não fica 100% do tempo de orelha a orelha. Isso não é de verdade. Sim? Um sorriso de verdade é aquele que acontece, depois tem uma deglutida, depois tem um mais leve, depois... Entende? Então, a gente só consegue esse sorriso verdadeiro se isso vem do bailarino. Se eu tento colocar uma máscara na frente dele, não vai ficar verdadeiro, fica feio. E pior do que ficar feio, eu tiro a oportunidade dele de realmente se expressar no palco. Sim? Então, beleza. Então, primeira coisa, quando eu quero desenvolver essa dinâmica de falar sem falar, é eu pensar no que eu vou falar. Então, pense no que você vai falar. Essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, eu vou falar bom dia. Sim, qual é a expressão de bom dia? Qual é a expressão de bom dia? Boa pergunta, né? A gente vai descobrir a expressão de bom dia. Vou falar bom dia. Beleza, já sei que essa é a minha frase. E aí, o próximo passo é falar alto. Bom dia! Sim? Falar alto. Quando a gente fala alto, não adianta falar bom dia. Quando eu falo bom dia, eu ativo uma determinada musculatura, numa determinada intensidade. Agora, quando eu falo alto, eu articulo mais a boca e eu ativo mais musculaturas. Sim? Volta para aquele negócio da careta. Então, eu preciso falar alto o meu bom dia. Depois que eu falo alto, aí começa a brincadeira. Aí a gente vai diminuir o tom, o volume ali da voz, até a gente silenciar. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar, primeira coisa, eu vou pensar na frase, bom dia. Vou falar bem alto. Bom dia! Congela e sente. O que eu tô ativando nisso? De novo, bom dia. Bom dia! Eu vou tentando me estudar. Tipo, cara, teve uma inspiração antes do bom. Teve uma pressão, teve uma potência. Bom dia! O olho foi crescendo conforme eu fui falando. Sim? Então, é fácil fazer isso? Nossa, Mari, dá pra fazer com mais nas costas. Não, não dá. Mas, se você fizer uma semana de se estudar desse jeito, você vai sair da cara de geladeira para a bailarina mais expressiva que você possa imaginar nesse prazo de uma semana, aplicando isso, tá? Então, aí que eu vou fazer. Ah, tá, então eu falei bem alto. Bom dia! Percebi quais são as expressões. E aí eu vou começar a diminuir o tom, mas manter a expressão. Então eu vou fazer bom dia! E aí eu vou até silenciar. Bom dia! E aí eu vou tirar a boca mesmo, silenciar mesmo, nem leitura labial. Percebe? Então, é uma brincadeira, mas na hora que eu tenho que ir numa apresentação de balé e falar a bruxa tá chegando, né? A bruxa tá chegando, né? Então, eu posso aplicar isso, eu posso fazer a bruxa tá chegando. Desespero, né? Eu sou boa, considero que a bruxa é ruim, tá? Dá um desespero. Então, a bruxa tá chegando, tô avisando alguém. E aí eu começo a diminuir.
Sim, e aí eu vou conseguindo empregar a cara em qualquer intenção. Quem está do outro lado pode não saber exatamente o que eu estou falando, mas a pessoa que estiver te assistindo vai captar o sentimento que você tava, lembra? É fácil eu saber se a pessoa está feliz ou se ela está triste, mas esse meio é difícil, a mágoa. Então, por exemplo, se eu estou com mágoa, estou feliz, estou triste, estou magoada. O que eu poderia falar que estou magoada? Fiquei magoada. Fiquei magoada. Ela não está nem feliz, ela não está triste, ela está com incômodo. Sim? A mágoa é um incômodo, tá? Então, eu mostro para a pessoa uma sensação ali. Eu gero na plateia uma sensação quando eu consigo desenvolver isso aqui. Sim? Fácil de explicar isso para aluno? Não, mas dá pra gente brincar. Ó, a gente vai primeiro pensa numa frase. Agora fala essa frase bem alto, mais alto, mais alto. Aí, agora você vai repetir falando bem alto e vai olhar no espelho o que você tá usando para falar. Usa o espelho. E ela vai, bom dia! E aí eu tô usando gestos juntos. Tá, agora bom dia bem alto sem usar gestos. Bom dia! Tá, vai diminuindo o tom de voz. Vai mantendo o rosto. E eu vou fazendo essa mesma dinâmica que eu fiz aqui pra você, com ela olhando pro espelho. Sim? E aí esse negócio do gesto é importante, tá? Se você quer trabalhar a expressão facial, tire os gestos. Porque senão o bailarino compensa tudo em gesto. Aí ele faz. A cara fica tudo igual. Não, tira. Mão presinha lá pra trás. Sim, tem que ser a face. Beleza, deixa eu ver, vou chegar na última aqui, vamos lá. Caracterização do personagem. Posso pular essa? Deixa eu ver. Nossa, o tempo tá curto aqui. Ah, sim, essa é interessante, sim. Olha só, uma outra ferramenta, isso daqui já é... Bom, você pode até fazer como dinâmica também, é a questão de caracterizar o personagem. O que é isso? Se ela vai ser uma fada, você precisa caracterizar ela como fada. Então, para a criança, você vai dar uma varinha, né? E ela vai ter uma referência de que ela é uma fada, sim? Para o adulto, você também precisa fazer essa caracterização. Não dá para dar uma varinha para um adulto, né? Mas, a partir do momento que ela visualiza essa varinha, fica mais fácil, tá? Então, trabalhe a caracterização do personagem que você está querendo desenvolver ali. É bem legal. Além disso, observar outros personagens nesse sentido. Então, se você vai ser uma fada, observe fadas dançando, né? Balés que tenham fada. Se você vai ser uma bruxa, observe as bailarinas que fazem papel de bruxa. E por aí eu vou. A grande diferença para a gente trabalhar essas coisas com criança. Primeira coisa, então aqui para adulto tudo beleza, lindo, maravilhoso. Primeira coisa, respeitar ali a idade de 6 a 7 anos. Segunda coisa, usar tudo no formato de brincadeiras. Tá? Isso faz muita diferença para a criança. Então, o que eu posso usar? Eu posso usar cartas, né? Posso usar, né, aquelas cartinhas lá que eu falei com caretas. Posso usar a questão de fazer adivinhação do tipo, então vamos lá, todo mundo sentado agora olhando a carinha da tia. E vocês vão ter que falar o que a tia tá sentindo. Deixa eu fazer uma cara aqui, não vai ser muito difícil para você adivinhar. Vou fazer uma cara fácil primeiro. O que a tia está sentindo? Felicidade. Agora, o que a tia está sentindo? Tristeza? Sim? O que a tia está sentindo? Dor? Sim? E aí você vai brincando. Agora você, vem fulana, o que você vai sentir? Faz a cara primeiro. A gente adivinhou, não adivinhou? O que você estava sentindo? E aí vai brincando com a criança
nesse mecanismo de adivinhação. Você consegue concentrar todas em um foco só, mantém tudo em ordem, organizado, sem ninguém pulando para lá e para cá, e a gente acaba conseguindo trabalhar ali as carinhas dela. E aí também a questão de brincar com criança, né, para desenvolver isso, a questão de trabalhar com objetos mesmo. Então, às vezes ali uma coroinha que você coloca nela, ela já se sente a fada. Então, às vezes, pegar até objetos, tipo, então agora uma caixa cheia de coisa, enfia a mão na caixa, tira um objeto. É uma coroinha de fada, de rainha. Então, agora eu faço uma cara de rainha. Sim, aí você pode brincar com isso também. Também fica bem interessante. O que é pra gente entrar no resumão aqui, que eu passei bem do tempo? Qual é a ideia disso tudo? É a gente trabalhar nos nossos alunos algo que a gente não tem dado atenção. Eu, pelo menos, não dou muita atenção. Então, pega lá o finalzinho da aula, 10 minutinhos finais, toda a aula por 1 mês, 2 meses, e aí leva isso pro palco, porque senão senão é só brincadeira. Se eu não levo isso para o palco, e como é que eu levo isso para o palco? Eu levo para o ensaio. Então, poxa, vocês são fadas, não são? A gente já não trabalhou a expressão de fadas? Então agora eu preciso ensaiar com a expressão de fada. Se for necessário, eu vou fazer aula com a expressão de fada. Aí, se eu faço aula segurando carão de fada, se eu ensaio segurando carão de fada, não vai ter espetáculo que vai segurar minha cara lá dentro da geladeira, não. Sim? Pense nisso, tá bom? A gente precisa de bailarinos lindos, técnicos, fortes, flexíveis, mas principalmente de bailarinos que toquem a plateia. E não é perna alta, não é pirueta que faz a gente tocar a plateia. É realmente graciosidade e expressão.